Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. Hoje nós vamos falar sobre o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Será que você realmente sabe o que é o monoteísmo? Para muitas pessoas, monoteísmo é tão somente a ideia de um único Deus. Basicamente é isso, mas é claro que isso tem implicações muito mais complexas do que apenas essa afirmação. Nós temos acompanhado aqui no canal o desenvolvimento dessas concepções teístas, né? E você deve ir seguindo a nossa linha de desenvolvimento desse pensamento. Nós começamos com a religião animista, que não tinha ainda a ideia de Deus, que não tinha a ideia de deuses personificados, com personalidades próprias, mas eram entidades sempre relacionadas à natureza. Com o passar do tempo, vai surgindo a concepção politeísta, em que essas divindades vão ganhando personalidade e vão se desprendendo em relação ao mundo material e vão fazendo uma diferença entre a sobrenaturalidade e a naturalidade, e os deuses habitam nesses lugares, até que nós vamos percebendo que nessas divindades existem aquela ou aquelas que estão acima dos demais deuses, que formam uma espécie de hierarquia entre essas divindades, e aí nós caminhamos para o enoteísmo, que é aquela concepção que admite a existência de vários deuses, mas um é considerado superior, um é aquele que será adorado pelo povo em questão. E esse desenvolvimento continuará até a ideia do monoteísmo, que é a ideia de um único Deus. E como é que isso se origina? Como é que caminha para isso e quais são as características principais desse processo? É interessante a gente perceber que a minoria das religiões que existem são monoteístas. Para falar a verdade, são 3 religiões principais que se classificam como monoteístas: o judaísmo, a mais antiga de todas, o cristianismo, que vem desse berço, e o islamismo, que é a mais recente, que data aproximadamente do século VII. Literalmente, como eu disse, monoteísmo é a concepção de que só há um único Deus. A diferença do enoteísmo é que no enoteísmo se admite a existência de outros deuses. Não é um espanto para um enoteísta dizer de outros deuses, mas ele tem um que seja superior e seja o seu predileto. No monoteísmo não é assim. A concepção Deus dos deuses, a concepção de que o Deus é maior do que os demais, não é uma concepção monoteísta, porque no monoteísmo não se admite outras divindades, nem iguais, nem maiores, nem menores, nem feitas por homens, porque na religiosidade as divindades são concepções de acordo com a leitura cultural, com a leitura dos seres humanos dessa realidade. Mas no monoteísmo só tem um único Deus, não existe mais nenhum tipo de divindade alguma, nem que é maior, nem que é menor, nada disso. No monoteísmo só existe um único Deus. E outra coisa também que é importante, né? Porque no monoteísmo é uma consequência que muitas pessoas não trabalham com isso, não partem dessa concepção. Numa religião monoteísta, Deus é a fonte de tudo o que existe. Deus é a fonte da bondade, Deus é a fonte do bem supremo, mas Deus também é a fonte daquilo que nós não consideramos tão bom assim e tão bem assim. Deus é a fonte de tudo quanto existe, porque se parte da ideia de que esse único Deus é soberano. E a ideia de uma soberania intransigente de Deus entende que ele é a fonte
do que é bom e do que é mal, do que faz bem e do que aparentemente não faz bem, de que Deus é a fonte das bondades que existem no mundo, mas também é a fonte das maldades que há no mundo, porque se só há um Deus e ele é soberano, então não há nada que aconteça fora dele. É claro que posteriormente, dentro do próprio monoteísmo, inclusive no monoteísmo cristão, se pensará do porquê que nem tudo é tão bom, se pensará num Deus que é um Deus de amor e que o que não é amoroso é fruto de outras realidades, que nós falaremos isso em algum outro momento, mas a concepção inicial de um Deus único e soberano entende que ele é fonte de tudo o que existe, de tudo o que é produzido. Houve uma alternativa a essa leitura e a esse processo, que é o chamado dualismo, que resolveu a questão entendendo a existência de uma divindade que é fonte do bem e uma divindade que é a fonte do mal e de tudo que há de ruim na existência terrena. Mas esse é assunto para um outro vídeo, se você quiser. E se você quiser, escreva aqui embaixo nos comentários religiões dualistas. Se nós tivermos alguns comentários, eu faço um vídeo falando sobre isso também. Outras coisas que são importantes a gente perceber. A primeira religião monoteísta é o judaísmo, que se origina depois do período exílico, quando os sacerdotes tomam conta do templo em Jerusalém e promovem uma reforma monoteísta e centralizada. Antes disso, a religião de Israel não era o judaísmo como nós conhecemos e nem tampouco uma religião monoteísta. A religião pré-exílica, ela era descentralizada e ela era basicamente enoteísta. Yahvé era o principal, mas se admitia outras divindades que também faziam parte daquela cultura. O cristianismo surge no primeiro século da era cristã, evidentemente, né? Com o nascimento de Jesus, a sua pregação e o desenvolvimento institucional desse cristianismo se dá a partir do século IV, quando ele se institucionaliza, se centraliza e se aproxima também da estrutura imperial. E o islamismo surge no século VII, mais especificamente no ano 622, que é o ano que marca a peregrinação de Mohammed em prol da cidade de Meca, e esse dado é considerado o início do calendário islâmico também. E outra coisa também importante, por só admitir um único Deus, o monoteísmo lida diretamente com a violência e com a intolerância religiosa, de uma maneira muito mais frequente do que tem as religiões politeístas, animistas, do que as religiões ateístas. Agora, a violência e a intolerância é fruto do monoteísmo. Como diz a brilhante historiadora Karen Armstrong nesse livro, em que ela apresenta o fundamentalismo no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. E as religiões monoteístas, elas não precisam ser reféns do fundamentalismo e da violência, mas elas, na história das suas concepções, dialogam muito de perto com essa infeliz realidade. Porque se você acredita que só há um Deus e que o seu Deus é o único verdadeiro, automaticamente todos os outros deuses são falsos. E muitos partem até do pressuposto de que eles devem ser combatidos, de que essas religiosidades devem ser combatidas porque elas não devem ter espaço à voz, não devem ter espaço da existência. Porque se admite uma religiosidade que cultua outra divindade, que diferente da sua, que é o único Deus que existe e é a verdade suprema, essas religiosidades são vistas de maneira pejorativa. Isso é sempre um risco para a intolerância religiosa. E o que marca o início de fato do monoteísmo é a chamada teologia da criação.
Porque no enoteísmo, no politeísmo e no animismo, não se tem a ideia de um Deus criador de todas as coisas. As coisas que existem são desenvolvimento de uma série de fatores, mas é no monoteísmo que essa marca passará a fazer parte, e é aqui que marca a separação de outras concepções para o monoteísmo. É a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas e que ele não foi criado por nada e nem por ninguém. E se Deus é o criador de todas as coisas, além dele não ter sido criado, não pode haver outro Deus, porque apenas Deus é soberano, apenas Deus é eterno, é um ser que não teve origem. E se existe outro criador, significa que um deles não é o criador de verdade e, consequentemente, não é divino. E Deus não podia criar outro Deus. Essa é uma daquelas expressões de paradoxo que não fazem sentido. Porque se ele cria um outro Deus, esse outro Deus não pode ser Deus porque ele foi criado. E o que é criado é criatura e não criador. E só o Criador, que é Deus, dá origem às outras coisas sem ter tido origem por nenhum caminho. Então é a teologia da criação que marca o início do monoteísmo. Essa é a principal característica desse tipo de religiosidade. No judaísmo, nós temos uma religião monoteísta, com um único Deus estritamente falando. No islamismo, também, essa divindade é conhecida por Alá. E no cristianismo, esse monoteísmo ele tem uma particularidade que ele é compreendido de maneira trina. Não são três deuses, mas é um único Deus que se manifesta em três pessoas. Mas para manter a integridade do monoteísmo, o cristianismo, desde o início, teve como esforço a ideia de explicar Deus como um único ser, uma única pessoa, uma única substância, e essa é indivisível. E o Pai, o Filho e o Espírito compartilham dessa mesma substância que é indivisível e que é a única substância divina, e isso é uma classificação monoteísta. É um único Deus, uma única substância, mas em pessoas diferentes, e apenas o monoteísmo cristão tem como característica a expressão da Trindade. Essa é uma síntese do que é uma religião monoteísta. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e, é claro, visite a nossa descrição e conheça os nossos cursos online e também os nossos e-books. Em breve nos vemos por aqui. Um abraço para você e até o próximo conteúdo do canal.